Amém. Em todos os lugares o apóstolo Paulo deixa claro as linhas do Evangelho. Hoje em dia, as pessoas não gostam de linhas claras. Elas podem até repetir as frases da Bíblia, mas elas não significam nada. Paulo, como tinha linhas claras, ele podia dizer assim para os Gálatas: vocês esvaziaram a cruz. A cruz tem um significado. Vocês aí continuam falando sobre cruz, mas essa cruz não tem nada a ver mais com a cruz. Porque ele tinha uma linha do que era a cruz e do que não era a cruz. Se você não tem, você nunca vai saber se alguém esvaziou a cruz. O cara está falando na cruz, então é a cruz. E não há nada mais esvaziado hoje do que a graça de Deus. Por um lado, algumas pessoas pensam que a graça não é o suficiente e por isso elas precisam colocar junto com a graça a lei. Há muitas pessoas que realmente acreditam que nós somos salvos pela graça e somos santificados pela lei. É exatamente contra isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu aos Gálatas: vocês vão começar no Espírito e vão terminar na carne? Vocês acham que podem começar realmente no Evangelho e terminar na lei? Mas há pessoas que acham a graça insuficiente, então esvaziam a graça, acrescentando a graça à lei. Mas há pessoas que fazem o oposto. Elas esvaziam a graça, tirando da graça o seu poder. A graça, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Mas há pessoas que definiram a graça de Deus como apenas benevolência. A graça não tem poder nenhum. A graça não muda ninguém. A graça simplesmente é Deus dizendo: tudo bem, você vai ser sempre essa coisa horrível, sem prazer em mim, sem paz em mim, sem alegria em mim. Você vai ser igual um ímpio, mas eu vou te salvar, vou te levar para o céu. Porque essa é a definição de salvação quando você pensa assim. Porque a graça passou a ser só uma benevolência de um Deus impotente que resolve aceitar as pessoas como elas são. Bem a cara da nossa cultura. Mas a graça de Deus é o poder de Deus. Então o apóstolo Paulo ele coloca linhas claras, de tal maneira clara que nada faz o apóstolo Paulo mover as linhas. Nem Efésios, nem Gálatas, nem Romanos. O outro grande problema da nossa geração é que há pessoas que dizem pregar as doutrinas da graça, as doutrinas reformadas, mas eles estão sempre mexendo na linha, dependendo de quem fica fora da linha. A pessoa traça uma linha. Paulo diz para os Gálatas: se é isso que vocês creem, vocês estão perdidos, vocês não estão na graça. Isso aí é um outro evangelho. E Paulo era muito amado por aquelas pessoas. Paulo disse: vocês me amavam tanto que vocês, se pudessem, tinham tirado os olhos e dado a mim. De tanto que vocês me amavam, agora eu me tornei inimigo de vocês dizendo a verdade. Você vê, Paulo, ele tinha uma linha. Esse é o evangelho. Se as pessoas que muito amavam ele lá na região onde estavam as igrejas que ele estava escrevendo na carta aos Gálatas, aquelas pessoas que muito amavam ele estavam fora da linha, ele diz: olha, não há nenhuma evidência de que vocês foram salvos pela graça de Deus, se é isso que vocês creem. Você vê, ele não move a linha para alcançar as pessoas que ele amam e que amam ele. Mas hoje em dia você vê muitas pessoas terem muitas convicções e traçam linhas, mas depois que ele traçou a linha, se ele perceber que o filho dele ficou do outro lado, aí ele mexe na linha. Se ele perceber que ao traçar a linha do evangelho, a mãe dele ficou fora, aí ele: então vou ter que mexer na linha, porque a mamãe está fora. Paulo diz assim: eu amo muito os meus parentes segundo a carne, muito. Se eu pudesse ser amaldiçoado para que eles estivessem em Cristo, ele só está usando uma hipérbole para mostrar o seu grande amor, mas ele diz: e eu dou testemunho de que eles são zelosos, mas eles estão perdidos. Você vê, ele amava muito aquelas pessoas, mas ele não mexeu na linha. Ele disse: eles estão perdidos. Eles têm um zelo por Deus, mas não é segundo o evangelho. Eles estão perdidos. Ele não mexia na linha. Mas tem pessoas que traçam a linha: se eu perceber que a minha esposa está do lado fora, então eu vou mexer na linha. Porque as pessoas vão mexendo na linha conforme não a convicção da verdade de Deus, mas conforme quem eles amam, que não é Deus. Brian McLaren era um teólogo importante, famoso, e ele foi cada vez se desviando mais. Um tempo atrás, perguntaram a ele, quando ele já estava meio indo numa direção estranha, depois de ter fundado a March Hill e tal,
perguntaram a ele assim: o que você acha do casamento gay? Aí todo mundo pensou que Brian McLaren responderia: o que a Bíblia diz. Ele disse: eu quero um tempo para pensar. Todo mundo achou estranho. Você vê, isso é você não definir linhas, mas sempre por razões. Ele pediu um tempo para pensar, 1 ano para dar a resposta. 2 anos depois, ele celebrou o casamento do seu filho com outro homem. Você vê? O Brian McLaren tinha uma linha, até descobrir que o filho dele estaria fora da linha. Então ele mexeu na linha. Há muitas pessoas que não têm convicções. Se o que nós pregamos vai deixar todo mundo fora da linha, muitas pessoas, às vezes, a gente prega, as pessoas perguntam a gente assim: e se teu filho? Como se isso tivesse alguma importância. Paulo traça linhas. Eu quero mostrar, por exemplo, nesse texto em Romanos, como ele traçou linhas entre uma pessoa regenerada e uma não regenerada, uma pessoa salva e uma não salva. Paulo não diz que a graça salva e o evangelho salva só para alguém que não creu no evangelho como evangelho, dizer: não, mas vou mexer a linha para cá. Não. Ele traça qual é a diferença entre o homem regenerado e o não regenerado. Não é que os dois estão na igreja, porque ele estava escrevendo para a igreja dos Gálatas, dos Romanos, dos Coríntios, e teoricamente na igreja dos Gálatas todo mundo tinha crido em Cristo. Então diz assim Paulo em Romanos 7, verso 6: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O apóstolo Paulo aqui, a gente pode escrever que é a resposta final dele contra a crítica a tudo que ele pregava. Paulo pregava a graça de Deus, a graça soberana de Deus, como a graça salva. Paulo pregava aquilo que ele começa a carta aos Romanos dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. É o que ele pregava. Então ele o que ele pregava era acusado por pessoas que se diziam muito preocupadas com Deus, com, enfim, uma visão de zelo de Deus. Eles falavam: olha, a tua pregação deprecia a lei, Paulo, e ela só pode levar à imoralidade e ao antinomianismo. E Paulo havia então tratado principalmente dessa acusação de que a graça de Deus ia fazer as pessoas viverem uma vida de pecado, no capítulo 6 de Romanos. E nesse capítulo ele se ocupa especificamente da questão da relação do cristão com a lei. Se um homem não entende essa relação, ele não pode ter entendido o evangelho. E o interesse de Paulo é mostrar que a lei, como também toda e qualquer tentativa de basear sua vida na lei de Deus, em vez de ajudar você a viver de fato a vida piedosa, a lei e querer viver na lei é um obstáculo à vida piedosa, é um obstáculo à santidade, é um obstáculo à vida que manifesta a glória de Cristo. Então Paulo estabelece isso no versículo 5 dizendo: pois quando éramos controlados pela carne, quando não éramos regenerados, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Não éramos regenerados. Tudo que a lei fazia era despertar as nossas paixões e concupiscências, e nós dávamos fruto para quê? Para a morte, não para a vida, quando éramos controlados pela carne. Paulo traça uma linha clara entre uma pessoa regenerada e uma não regenerada. Mas agora, diz ele, nós estamos em condições de viver a vida piedosa, porque nós terminamos com aquilo que nos mantinha presos, amarrados, derrubados, e que agravava o nosso problema. A lei, ela agravava o nosso problema, e nós entramos numa vida inteiramente nova, que é o que o evangelho faz. E há esse contraste que o apóstolo traça entre essa nova vida e a velha vida. Paulo sempre traça linhas claras para nós. Paulo, até aqui, nós podemos dizer que ele tratou isso de maneira geral, mas ele vai fazer isso de maneira específica. De maneira específica. Ele vai mostrar as diferenças particulares que nós devemos vencer o pormenor.
para ver a linha clara do que é um homem regenerado e do que não é um homem regenerado, de como a graça de Deus não é só benevolência, não é só, tudo bem, vou te salvar, vou te levar para o céu no final, que a graça de Deus, você vê antes, quando éramos controlados pela carne, quando nós éramos regenerados, a lei, ela só despertava em nós mais frutos para a morte. Paulo está dizendo, isso não é algo apenas teórico, nenhuma doutrina bíblica é teórica, queridos. Você está sempre vivendo por uma doutrina. Quando as pessoas expressam ideias da alma, que vêm do humanismo secular, da psicologia secular, ele vai botar aquilo em prática na vida dele, é óbvio que vai. Todas as nossas práticas fluem de uma doutrina, que nós acreditamos. Então isso aqui não é meramente teórico, nada na Bíblia é meramente teórico, é essencialmente prático, porque a acusação feita contra Paulo era de natureza prática, e isso vai levar as pessoas a viver uma vida de pecado, não vai levar elas à santificação. Quase sempre quando as pessoas vão falar sobre santificação, nós vamos ver alguém falar sobre a lei e moralismo. E então essas pessoas diziam, essa tua pregação da graça, essa tua pregação sobre justificação pela fé, essa pregação sobre a eleição soberana, olha, essas coisas pode soar maravilhosamente bem e agrada, mas a questão é, o que isso leva na prática? Muitas pessoas hoje no sentido oposto, porque essas pessoas estão dizendo o seguinte, isso vai levar ao pecado. Hoje muitas pessoas não vão concordar com essa acusação, com o princípio básico dessas pessoas, mas vão dizer a mesma coisa, porque elas vão dizer assim, não, a graça, de fato ela não pode fazer nada, ela só realmente livra o homem da punição. Então essa é a prova de que o jeito em que essas doutrinas se expressam na vida diária. Paulo traça então linhas, o apóstolo estava preparado para enfrentar cada uma dessas questões no terreno em que as pessoas levantavam suas objeções. Paulo diz, a graça é a única coisa que pode levar a vida diária de santidade. A graça não é só benevolência, a graça não é Deus simplesmente fechando o olho, a graça é um homem ser regenerado, é ter um novo poder em sua vida, ele nunca mais é levado para a lei. Isso é a única coisa que realmente cria nele o caminho que leva a ele à santidade. Então, o grande contraste entre a velha realidade e a nova realidade é que nós não servimos mais como escravos. Ele diz, na velhice do que está escrito, nós servimos novidade de espírito. A graça nos fez novas criaturas. O apóstolo considera essa distinção fundamental, vital, para você estar no Evangelho ou não, para mostrar se você é regenerado ou não. E essa distinção é ressaltada em todo o Novo Testamento. No capítulo 3 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala a respeito disso. Em Hebreus, capítulo 8, é traçado um contraste entre a velha e a nova aliança, e os filhos de Israel, mediante Moisés, e a nova aliança mediante Cristo, e mostra que é uma mudança essencial entre uma coisa e outra, porque essa nova aliança é feita dando um novo coração, onde fluirá novas afeições. Temos então um verso crucial, importante, na argumentação de Paulo, que mostra todo o conteúdo que vai dirigir o argumento de Paulo. Então ele diz assim no versículo 6, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e nunca mais na velhice da letra. Então considere cada detalhe, quais são as diferenças da vida regenerada e de como isso se manifesta na prática de uma vida não regenerada. É no espírito e não simplesmente no que está escrito. Não estamos mais debaixo da lei, ou na carne. Então ele vai traçando as diferenças, e a primeira, existe essa diferença entre a relação externa e interna com a lei de Deus. Em outras palavras, com a moralidade. Essa diferença é descrita bem no verso 3, do capítulo 3 da segunda epístola aos
Coríntios, quando Paulo diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, antes, toda a lei de Deus para você, toda a verdade de Deus para você, era escrita com tinta, fora, era escrita no livro, mas agora não é com tinta, ela é escrita com o Espírito Santo dentro de vocês. No entanto, ele diz, não em tábuas de pedra, isso é, numa coisa externa em relação a você, vocês mesmos, isso foi escrito em vocês, nas tábuas de carne, ele diz, do coração. A velha lei estava fora do homem, não é? E ela era escrita em pedras, e era escrita com tinta. Paulo está dizendo, uma coisa que você via com seus olhos físicos, a lei, no livro. Mas Paulo diz, a situação não é mais essa, se você está em Cristo. Agora, ela está gravada, escrita e implantada nas tábuas de carne do seu coração. O coração é o centro da personalidade. O coração controla a vontade, as intenções, as afeições. É isso que a Bíblia chama de coração. É lá no centro da personalidade, onde elas estão, nos recessos mais profundos do nosso ser. Agora não ficamos mais olhando para uma coisa que está fora de nós somente. Estamos considerando algo que já está dentro de nós como um princípio, dentro dos nossos corações. A Epístola aos Hebreus expõe isso no capítulo 8, o autor cita Jeremias, que tinha dito no capítulo 31 da sua profecia que Deus iria fazer uma nova aliança, e diz assim, não segundo o concerto que fiz com seus pais, mas uma nova aliança. E qual era as características dessa nova aliança? Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração eu as escreverei. Antes eles tinham, Deus tinha posto essas leis em tábuas de pedra, entregou a Moisés, e Moisés entregou ao povo. Mas na nova aliança ele porá suas leis no seu entendimento e vai escrever sua lei no seu coração. Então aqui está essa primeira distinção fundamental entre as duas alianças, entre duas maneiras de viver. Antes de alguém se tornar cristão, de ser regenerado, ele tenta transformar-se a um padrão, ele tenta se moldar a um padrão, ele tenta se conformar a um padrão, ele tenta se moldar a um modelo externo a ele. Porém, quando ele é regenerado e justificado, e é por isso que você não pode separar as doutrinas, porque as pessoas agora começam a falar sobre justificação, que parece que está totalmente desligada da regeneração, porque ela não faz nada. E justificação, nós sabemos, é algo realmente externo ao homem, uma declaração, mas ela não acontece sozinha, não é? Então, antes de alguém se tornar cristão, ele tenta se conformar-se a um padrão. Porém, quando ele se torna cristão, o padrão está dentro do seu ser, dentro do seu coração. Naturalmente, em certo sentido, ela ainda está fora, não é? Nós temos a palavra externa, mas o fato importante é que agora ela está dentro também. Você lê na palavra, mas também está na sua mente, também está em seu coração, a fonte das afeições, da vontade. Você não está olhando para algo exterior, você também está tem consciência de que aquelas verdades estão dentro de você. Você não precisa ser persuadido, o pastor não tem que te convencer que Jesus é a alegria, entende? Que Deus é um prazer. Essa verdade não é uma coisa externa que você fica tentando, Deus tem que ser meu prazer, Deus tem que ser minha alegria, Deus tem que ser minha paz. Você não fica mais. Você não está tentando se moldar a algo externo. Deus é um prazer dentro de você. Quando isso é falado, não é como quando o homem está vendo uma verdade externa. O que está sendo dito externamente está de acordo com o que está internamente.
Agora há um poder em seu interior chamando a sua atenção para isso. Há um princípio operando no centro da sua vida, no seu coração. Não é um pastor tentando te convencer a não encontrar paz em qualquer coisa que não seja Cristo, tentando te convencer de que não há verdadeira alegria em qualquer coisa que não seja Cristo. Essa verdade que está sendo dita, é a verdade em seu coração. Ela encontra resposta adequada no coração. A mesma verdade é exposta na Epístola aos Filipenses, capítulo 12, verso 13, que diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus que opera em vós, dentro de vós, é o que o texto diz. O querer, você vê, o coração é onde está o desejo, onde está a vontade, é onde está as afeições, os desejos. Ele opera dentro de vocês, o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. O apóstolo se regozija em que nós morremos para a lei, e em que fomos libertados da lei, que antes só nos retinha, porque ela dizia algo que não tinha nada a ver conosco. Sabe, ela podia dizer que Deus devia ser o centro da nossa vida, do nosso deleite, do nosso prazer, da nossa paz, e nós não devíamos fazer de nenhuma outra coisa uma fonte disso, ou seja, não devia ter outro Deus a não ser Deus, mas isso não encontrava nenhuma consonância com o meu coração, era só o externo. Porque agora podemos servir, ele diz, em novidade de espírito, não na velhice do que está escrito, porque está dentro de nós, em nossa mente e em nosso coração. Essa primeira coisa que ser regenerado fez. Agora nós servimos a Deus em novidade de espírito, não na velhice da lei. Não estamos tentando nos moldar ao externo, e alguém está falando algo externo que não tem nada a ver, não tem nenhum eco no meu coração, mas eu tenho que fazer isso, porque senão, como vai ser? Eu preciso, mas eu não consigo, é horrível. A segunda coisa, então o primeiro ponto leva necessariamente à segunda linha que Paulo traça. Essa nova vida no espírito de alguém regenerado significa que agora nós temos um entendimento que antes nós não tínhamos, e é o entendimento da lei e o entendimento do propósito da lei. É óbvio que alguém que não entendeu isso não pode ser salvo, porque não entendeu o Evangelho e de tudo que diz respeito à lei na economia de Deus, no propósito de Deus, no plano de Deus. Qual era o problema dos que viviam sobre a antiga dispensação? Diz o apóstolo em 2 Coríntios capítulo 3, o véu está posto sobre o coração deles. A Bíblia é lida, mas o véu está posto no coração deles. Esse é o problema dos que se acham debaixo da lei, dos que estão na carne, dos que não são regenerados. Não importa o que ele ouve, não importa, a Bíblia nunca teve nenhum problema nela. Mas você vê, mas quando ela era lida, Paulo diz, o véu está posto sobre o coração deles. Semana após semana, diz o apóstolo, eles ouvem a leitura de Moisés. Tudo que Moisés escreveu é sobre Cristo. Mas há um véu no coração deles. Eles não entendem porque há um véu sobre o seu coração, e a mente deles está cega para essa realidade. Assim, embora eles estudem e considerem a lei algo importante, a palavra de Deus algo importante, e embora os mestres deles e os líderes, tanto judeus, no judaísmo, quanto no meio cristão, como na igreja dos Gálatas, embora eles passem a vida inteira expondo, fazendo comentários sobre ela, formando tradições sobre ela, as quais a gente vê tantas referências nos evangelhos, eles ignoram o real significado da lei, eles nunca entenderam. Eles falta o verdadeiro entendimento da lei na economia de Deus, no propósito de Deus, no que Deus está fazendo. Mas diz o apóstolo, quando se converterem ao Senhor, o véu vai ser tirado. Você vê como é totalmente impossível a pessoa dizer assim, essa pessoa não consegue entender, essa pessoa, ela tem uma visão da lei que é oposta a alguém que compreendeu o Evangelho, mas mesmo assim ela pode ter sido salva. Não, Paulo diz assim, quando eles se converterem, o véu vai ser tirado.
Essa falta de entendimento, ela é tirada na regeneração, essa é a marca. O véu será tirado e eles começarão a entender. O problema daquele que não é cristão, ou daquele que é cristão nominal, é que lhes falta um fundamental entendimento dessa nova vida que Deus nos deu. A gente lê hoje no início Efésios 2:4, que Paulo diz: Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Essa nova vida e como nós vivemos, Ele não enxerga porque alguém deve vivê-la. Ele não enxerga qual é o propósito dessa vida. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em entender quando a gente fala tanto em alegria, paz, gozo. Em Pedro dizendo: vocês, embora não tendo visto, se alegrais nele com alegria indizível e cheia de glória. Eles não podem entender. Ele não tem nenhuma concepção concernente ao propósito de Deus em relação ao homem, ao coração do homem, de fato. Ele nada sabe do grande esquema, do plano de Deus e do propósito da salvação. Talvez ele pense que a questão toda é o que nós fazemos e no fim ir para o céu e não ir para o inferno. Então os judeus, por exemplo, eles liam o Velho Testamento e eles não enxergavam nada disso. E muitas pessoas na igreja daqueles dias também não enxergavam. E acontecia isso porque eles interpretavam mal a lei e pensavam que, se tão somente eles executassem da melhor forma possível as ordens, Deus ia ficar satisfeito com eles. Eles nunca enxergaram o real sentido da lei, o propósito da lei. Se alguém sentir, souber, nunca ele vai trazer a lei e misturar ela com o evangelho. Nunca. Eles nunca perceberam que a lei era para ser o nosso mestre para nos conduzir a Cristo, como Paulo diz. Nunca viram que a função da lei era expor o caráter excessivamente maligno do pecado, que cada vez que a lei diz algo para não fazer a um homem não regenerado, ele tem mais vontade de fazer. Nunca entenderam que pela lei veio o conhecimento do pecado. Esse era o seu propósito. Eles achavam que pela lei viria a justificação, ou que viria alguma coisa que o homem pode fazer que agrade a Deus, de tal maneira que mesmo depois que a pessoa diz que entendeu o evangelho, ele traz a lei de volta, porque é óbvio que ele continua entendendo assim. E Paulo diz: quando eles se converterem, eles vão entender. Essa era a situação deles, sobre a velhice do que está escrito. Mas no momento Paulo diz que o homem é regenerado, o véu é tirado. Se alguém não entendeu o evangelho, não está salvo, queridos. É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. A ideia de que alguém não entendeu o evangelho, mas está salvo porque ele acredita em Cristo na cruz, que não tem nenhuma relação com o evangelho, é exatamente o problema de nós não traçarmos linhas. Então, você vê, era nisso que Paulo se gloriava, ele se gloriava na lei, porque ele também era assim. Ele está dizendo: quando eu, por exemplo, não era regenerado, eu também tinha o véu. Eu achava que eu podia agradar a Deus através da lei. E toda a posição dele, passava vezes ele disse: segundo a lei, assim, eu fui melhor do que todo mundo. Eu fui irrepreensível perto dos outros. É porque eu não entendia. A terceira diferença entre homem regenerado e outro não, é que agora o homem começa a ver a vital distinção entre observar a letra da lei e ele está interessado no espírito da lei. Isso é uma distinção tão grande. Ela explica todo o problema dos fariseus com a lei e todo o problema hoje, não é? Eles só estavam interessados na letra. Então nunca eles entenderam o que é essencial era o espírito na lei, o espírito ali envolvido. O supremo comentário sobre isso está no Sermão do Monte, capítulo 5, a parte que vai do versículo 17 ao fim do capítulo, é quase inteiramente dedicada a isso. Jesus está dizendo: vocês nunca entenderam o espírito, vocês sempre só tiveram a letra. Então eles ensinavam e criam que se você não matasse alguém literalmente, então você não tinha cometido pecado, porque a lei diz: não matarás.
Literalmente você tinha que matar alguém no sentido físico, para você ser culpado pela lei. Entretanto, Jesus mostra com clareza que isso é porque você só vê a letra. Ele diz: vocês não têm o espírito da lei. Se você disser ao seu irmão raca, louco, se você quiser que alguém suma da sua vida, você é culpado de assassinato. O fato de você não ter cometido fisicamente, hoje as pessoas estão fazendo uma distinção antibíblica de que se você desejar algo que é pecaminoso, não é pecado se você não consumar. É porque, mais uma vez, as pessoas estão empurrando a linha. Como é quase que onipresente toda na nossa cultura, não é? A ideia de mundo que é imposta e que cada vez mais as pessoas se sentem impressionadas a não estarem de acordo, como um mundo LGBT. As pessoas começaram na igreja a inventar que se você, os desejos pelo mesmo sexo não é pecado se você não colocar em prática. Mas o que a Bíblia diz é que desejar qualquer coisa que é pecado, já é pecado. É por isso que a Bíblia diz: não cobiçarás. Desejar coisas que não são pecado de uma maneira correta pode se transformar em pecado, mas não é pecado. Mas desejar algo pecaminoso é pecado, porque só o pecado dentro de nós pode desejar o pecado. E desejar qualquer coisa que não pode ser desfrutada sem que isso desonre Deus, já é pecado. Mas por que as pessoas fizeram isso? Porque as pessoas estão dizendo que a pessoa pode ter desejos pecaminosos, contanto que ele não coloca aquilo em prática, não será pecado. É só porque eles querem mexer na linha. Jesus disse que mesmo um homem, se ele tem fantasias sexuais com uma mulher, é pecado. Você diz, um homem ter atração sexual, ter atração por uma mulher, a mulher pelo homem, é pecado? Não é pecado, porque aquilo pode ser consumado para a glória de Deus. Mas mesmo um homem e uma mulher para um homem, se ele fantasiar isso, é pecado. A atração não é pecado, a fantasia é pecado. Agora, se é pelo mesmo sexo, aquilo não pode ser consumado para a glória de Deus, já é pecado. A atração, o desejo. E dizer que o fato de que supostamente aquela pessoa não está decidindo sentir o desejo e isso faz daquilo não ser pecado é ridículo. Os homens amaram, a Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens não quiseram a luz porque amavam as trevas. Você diz, então isso não é pecado, porque eles não estavam decidindo, eu vou amar as trevas, eles simplesmente amam as trevas. Então, isso é o pecado agindo. Então Jesus está mostrando o espírito da lei. Está vendo? Ele está dizendo, se um homem fantasiar sexualmente com uma mulher, já é pecado, ele já está cometendo pecado. A atração por uma mulher, de uma mulher para um homem, não é pecado, porque aquilo pode ser consumado para a glória de Deus, mas a fantasia é. Então ele dá a mesma explicação quanto ao adultério, quanto às questões como andar a segunda milha, enfim, em última instância, ele está dizendo que aquelas pessoas nunca se deram conta que com relação à lei o essencial é o princípio, não é simplesmente cumprir uma coisinha para Deus não ficar aborrecido com eles. O problema é que o princípio por trás é o caráter de Deus, e que um homem que realmente tem um novo coração está interessado na obediência a Deus, e não em fazer o mínimo necessário para não ficar enrolado com Deus, ou para ser visto como alguém moralmente correto. Aqui o próprio apóstolo admite que anteriormente tudo isso era verdade a respeito dele. Ele diz, nesse capítulo, no versículo 8 e 9, ele diz no versículo 9, eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ele diz virtualmente a mesma coisa em Filipenses capítulo 3, quando ele fala da sua autobiografia, ele diz, eu me gloriava nessas coisas, nos meus títulos, em todas essas coisas.
circuncidado ao 8º dia da vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível, externa. Ou seja, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Todas as coisas externas que a lei mandava, o apóstolo Paulo disse, eu fiz de maneira irrepreensível, fiz melhor que todo mundo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi tudo. E eu considero tudo como esterco, para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Você vê, agora o que interessa a Paulo é, qual é o mínimo necessário que eu tenho que fazer para ir para o céu? Não, aqui é a paixão desmedida por Cristo. Você vê, ele perdeu tudo. Ele não está querendo fazer o mínimo necessário, é o contrário. Ele diz, para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha justiça, que vem da lei. Não vem justiça da lei, mas somente mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia tão somente na fé. O que ele nunca tinha captado, não compreendido, é que a lei diz, não cobiçarás, ele diz, não desejarás, como algo que vai te trazer coisas que só Deus pode dar. Então não basta você se refrear e não praticar, você não pode desejar. Se você desejar aquilo que Deus, que não é de acordo com o caráter de Deus, é pecado. Por isso que quando Tiago está falando sobre tentação e diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, é óbvio que Jesus nunca foi tentado assim, Jesus não tinha concupiscência. Quando Paulo diz o pecado que habita em mim, o pecado nunca habitou em Cristo. Toda a tentação de Cristo tinha que ser sempre externa, Satanás vindo falar alguma coisa, mas nunca encontrava nada dentro dele. Ele nunca foi tentado, num certo sentido, Jesus nunca foi tentado como nós somos tentados como Cristo, ou seja, nós temos as tentações externas, Satanás, as pessoas, as situações, mas não é isso que faz a gente pecar de fato, não é? O que faz a gente pecar é o que Tiago diz, é que a concupiscência dentro de nós, os desejos pecaminosos, se ligam a essas coisas externas e concebem o pecado. Jesus sempre, quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado, era sempre coisas externas. Satanás, por que tu não transforma? Está com fome. Por que você não transforma? Satanás está tentando ele. Mas você vê, o amor que ele sente pelo Pai é infinitamente maior do que a fome que ele sente. Ele não pensa, realmente, entre a glória do Pai e esse pão, bem que eu vou dar uma mordida, porque isso já era pecado. Considerar o pão algo mais deleitoso do que Deus é totalmente pecaminoso. Não havia nada em Cristo, por isso que ele podia responder, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As tentações de Jesus são sempre externas, Satanás, as pessoas, vamos ver que uma mulher andasse nua, assim, sabe, quisesse seduzir, isso é externo, isso só só encontra o lugar em que concebe o pecado, porque é o pecado que habita em nós. Os desejos pecaminosos, eles nascem, os pecados nascem do pecado, e esse tipo de tentação já é pecado. Ou seja, quando eu desejo algo que Deus proibiu, isso já é pecado. Então o apóstolo Paulo diz, quando ele percebeu isso, que a Bíblia diz, não deseje, não cobiçarás, você peca quando deseja algo que Deus proíbe. Aos olhos de Deus, a concupiscência é pecado. Deus vê o seu coração. Se você vai fazer ou não, isso já não importa mais. O nosso Senhor disse aos fariseus, como está registrado em Lucas 16:15, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Externamente vocês estão indo muito bem, vocês realmente estão cumprindo. Eles eram meio como Paulo, eles eram fariseus que procuravam o máximo externamente se adequar. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Deus está vendo todo tipo de imundície dentro de vocês. É por isso que ele chamou eles de sepulcros caiados. E acontece que aquelas pessoas procuraram o nosso Senhor e lhe perguntaram qual é o grande mandamento da lei. Eles pensavam que iam apanhar Jesus em uma das 613
regras e regulamentos que eles tinham criado, e tradições baseados na lei, mas ele desmascarou a completa ignorância, a cegueira deles, respondendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. Esse é o grande mandamento. O cumprimento da lei é amar Deus perfeitamente. Paulo diz a mesma coisa em Romanos 13:10. A lei não é meramente uma coleção de regras e regulamentos, não é uma mera questão de letra, mas de espírito, que conta de maneira primordial. Os judeus nunca tinham enxergado isso, todavia, é por isso que a lei sempre nos condena, sempre. Todavia, no momento em que o homem entra na esfera do espírito, Paulo diz, imediatamente ele percebe que toda a sua moralidade, quando ele olha para o seu interior, ele percebe que toda a sua moralidade, a melhor dela é trapo imundo, como está em Isaías 64:5, é refúgio. Aquela velha justiça da qual ele costumava se sentir bem, não é? Aquela conformação externa a padrões, ele percebe o caráter espiritual da lei, ele percebe o caráter positivo da lei, ele não vê mais a lei só como não farás, ele sabe que a lei é amarás Deus perfeitamente. Então ele sabe que a lei o condena completamente. Ele passa a ver a natureza superficial e mecânica e desesperadora da sua anterior relação com a lei. Ele começa a perceber que a lei realmente ela só veio expor o pecado, a malignidade que tentava se disfarçar dentro do homem. E a realização externa e superficial ainda deixa, Paulo diz, mesmo num homem como eu, que segundo a lei fui irrepreensível externamente, essa realização externa e superficial deixa dentro de nós ainda um poço de iniquidade. E é isso que eu enxerguei. Mas é somente o homem que está no espírito que vê isso. E a tragédia do moralismo, do homem meramente que vê a lei, e não o espírito da lei, é que sua cegueira inata permanece, como aconteceu com tantas pessoas na igreja dos Gálatas, por exemplo, ou com os judeus, que Paulo diz, eles têm um zelo, mas eles não recebem a justiça que vem de Deus, porque eles não conseguem compreender. Contudo, no momento em que o homem entra na esfera do espírito, ele vê que ele está completamente condenado, que ele é completamente miserável, que nele, como Paulo diz, não habita bem algum. A quarta coisa que Paulo mostra é a diferença entre o homem regenerado e o homem que está na carne, o homem que está no espírito, que anteriormente ele vivia no que está escrito, debaixo da lei e na carne, e que a nova vida dele agora tem algo que é completamente diferente, um novo motivo para o viver íntegro e reto, uma razão que não tem nenhuma relação com a razão com a qual as pessoas tentavam se conformar à lei. O motivo antigo que fazia as pessoas se conformar à lei era medo. As pessoas tinham medo de ir para o inferno, ou medo de Deus não abençoar a colheita, a vida, a prosperidade. Eles procuravam cumprir a lei porque eles tinham medo de Deus. É a essência da sabedoria procurar agradar a Deus por autopreservação. Para Deus curar alguém, para Deus abençoar minha casa, para Deus me impulsionar, ficar com medo de que se eu não agradar a Deus, então vou perder essas coisas. Você vê, o nome disso é autopreservação. Essa é a essência. Há muitos hoje que procuram viver uma vida assim, meio dito evangélico, porque temem todas essas coisas, e temem o inferno, e temem o juízo, ou porque querem alguma coisa de Deus, seja lá o que for. Então essas pessoas elas vão ter que estar sempre fazendo coisas, mas se tão somente Deus e o reino espiritual pudesse ser descartado com segurança, se alguém afirmar para ela, você está salvo, você pode viver a vida que você quiser,
ela perde todo o interesse na obediência. Ela realmente vai acreditar que a graça é a só benevolência de Deus, porque é isso que ela queria. Ela não quer, ela nunca se deleitou em Cristo, ou teve alegria em Cristo. Não precisa, é assim mesmo, é isso que é a graça. Devemos pecar mais para que a graça abunde? É o que as pessoas perguntaram a Paulo. Paulo diz: como, se nós morremos para o pecado? O que nos faz obedecer a Deus não é mais isso. Então, se tão somente pudesse alguém provar alguém, você pode viver uma vida que você quiser, mas você vai estar bem, vai estar tudo bem. Essa pessoa dá graças a Deus. Essa pessoa sente ai, que bom, é verdade, é isso mesmo. Eu posso viver igual todo mundo, eu posso ser como o mundo, eu não vou estar correndo nenhum risco. E é por isso que as pessoas vão mudando a linha, para as pessoas se sentirem bem. Pessoas não convertidas. Só pessoas não convertidas se sentem bem quando elas sentem que podem não viver, se deleitar, ter paz, alegria, gozo em Cristo e ainda irem para o céu. É uma evidência clara de que ela não é regenerada, porque só a alegria que ela sente e só o peso que ela sentia de ter que se alegrar em Cristo, ter paz em Cristo, isso tudo era não tinha nada a ver com o interior dela. Então, se tão somente alguém pudesse provar que a morte do homem não ia levar ele para aquelas consequências, ele se sentiria bem, e é tudo que ele quer. É por isso que as pessoas às vezes vão procurando, como Paulo diz, mestres que digam aquilo que ele quer ouvir. Se o pastor está dizendo o que a Bíblia está dizendo e está deixando ele incomodado, ele pode muito bem procurar outro pastor que diga o que ele quer ouvir. É a essência de não ter sido regenerado. Eles levam uma vida de temor, de autopreservação. Se alguém provar a eles que aquilo ali eles podem fazer e ainda assim eles não correm risco, então eles vão estar bem. Eles vão dar graças a Deus de não precisar viver aquela vida de obediência. Eles estavam debaixo da lei, estão debaixo da lei ainda. Mas quando o medo como motivo não é tão proeminente como se dá com muitos, as pessoas que dizem que não se interessam pelo dogma cristão, pela doutrina, mas estão interessados na moralidade, naquilo que ele pode fazer na família, no casamento, com os filhos, sempre o motivo continua sendo o mesmo. Você vê a satisfação própria. Eles desejam manter o seu próprio padrão, querem satisfazer seus próprios corações e concepções, e querem alguém que garanta a elas que apesar disso vai estar tudo bem, porque tudo que elas querem é se autopreservar. Então, recentemente, uma dessas pessoas disse o seguinte: a moralidade é a responsabilidade do homem por si próprio. Então, é óbvio que essas coisas encontram um eco no coração do homem, porque o coração do homem é cheio de autossatisfação. Então, diz o apóstolo no capítulo 10, dessa mesma carta, no versículo 13: não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ele diz: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Versículo 2. Eles estavam lá para produzir uma justiça, diz o apóstolo, mas a justiça que era deles. Uma justiça que eles pudessem se orgulhar, uma justiça que eles pudessem dizer: eu sou salvo por causa de alguma coisa que eu fiz, Deus está feliz comigo por causa de algo que eu fiz. Você vê, eles se orgulhavam dela, eles estavam muito contentes consigo mesmo, mas o apóstolo diz no capítulo 3 de Filipenses: segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Você vai ver: mas eu considero tudo isso esterco, agora eu não quero nenhuma justiça, a não ser aquela que flui de Cristo. Quanto orgulho Paulo sentia da sua justiça, quanto orgulho ele sentia de ser o fariseu dos fariseus, porque ele diz: eu nunca entendi a lei estava mostrando um poço de iniquidade nas minhas satisfações com a minha autojustiça, mas eu não conseguia ver isso, porque tinha um véu. Diz ele aos Gálatas que na questão de zelo pela lei, ele excedia a muitos, sendo extremamente zeloso, ele procurava agradar a si mesmo com sua justiça própria e não a Deus, e se sentia plenamente gratificado, ele sentia: eu sou melhor do que os outros mesmo, eu consegui.
É por isso que a oração do fariseu sempre é dizendo: obrigado porque eu não sou como aquela pessoa lá, eu não sou como a outra pessoa. Então Cristo nos deixou uma descrição gráfica disso em Lucas capítulo 18, na sua parábola dos 2 homens que subiram para orar, não é? Te dou graças, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Você vê, é a essência do que Paulo está dizendo. Esse homem era o máximo da autossatisfação. Ele estava satisfeito consigo mesmo, com seus padrões. Doutrinas da graça produzem humilhação. Produz um Paulo que é exatamente o oposto do que ele era, apesar de ter sido um homem irrepreensível a vida inteira. Aquele homem não pediu perdão, não pediu ajuda, não pediu poder, porque ele já não era igual aos outros, ele já estava numa situação muito melhor. O seu motivo consistia unicamente em agradar a si próprio. Paulo diz, isso sempre está relacionado a um coração não regenerado. Segundo a lei e na carne, mas que diferença quando você chega a estar no Espírito, você foi regenerado. Como cristão, nosso modo, o anseio de viver uma vida piedosa é totalmente oposto a esse impulso. Essa vida santa é porque nós temos dentro de nós o desejo de agradar a Deus, de nos deleitar em Deus. Nós vimos em Deus um tesouro infinito. Esse é o motivo da obediência, esse é o motivo que impulsiona um coração regenerado. Ele não quer algo, ele não está com medo de algo. Ele sabe o que é desfrutar Deus e gozá-lo para sempre. E também porque ansiamos por expressar essa beleza dele em louvor, gratidão, deleite. Então nós vivemos a vida cristã não porque continuamos com medo. Paulo diz, não como escravos, a lei faz escravos. Nem queremos obedecer a Deus para agradar a nós mesmos, nem para atingir um padrão pessoal nosso, no qual nós podemos comparar. É por isso que nós somos homens que, como Jonathan Edwards diz, lemos a Bíblia contra nós. Não há nada mais triste do que você ver o tempo todo as pessoas lendo a Bíblia só para os outros. Ela lê a Bíblia sobre o amor, só para ver como os irmãos não estão amando ela, como a igreja não está amando ela, como o pastor não está amando ela. Então ela estuda a Bíblia sobre mansidão, só para dizer como as pessoas não estão sendo mansos com ela, só para dizer que o pastor não foi manso com ela. Você vê, ela não consegue aplicar nunca a Bíblia a ela mesma. Tudo que ela estuda na Bíblia é para ver como os irmãos da igreja deviam ser e não estão sendo, como a igreja devia ser e não está sendo, como o pastor devia ser e não está sendo, como todo mundo devia ser e não está sendo. Ela não consegue ver que o problema dela é ela. Não para agradar nós mesmos, nem para atingir um padrão pessoal no qual nós podemos olhar para as outras pessoas, nem para mostrar o contraste com outros. Não estamos primeiramente interessados em autopreservação, não estamos obedecendo e querendo obedecer a Deus porque queremos algo, ou estamos com medo de que Ele tire algo, ou que Ele não responda às nossas orações, ou que Ele não nos dê alguma coisa, porque nós sabemos que nós já somos salvos, e que seremos guardados e preservados até o dia de Cristo. Isso não tem nada a ver com a nossa obediência, nosso anseio por santidade. Nós vivemos isso porque sabemos que esse é o único modo de mostrar o nosso amor a Deus, o nosso deleite em Deus, nossa alegria em Deus. Nós vimos hoje de manhã Jesus dizendo, eu vou para a cruz, quem está no comando é o Pai, eu vou para a cruz para mostrar o quanto eu o amo. Você vê a razão por que ele está indo? Ele era Deus, ele não podia deixar de ser Deus, ninguém podia tirar nada dele. Ele diz, eu vou para a cruz para mostrar o quanto eu o amo. Esse é o impulso do coração regenerado. A nossa gratidão, a nossa ação de graça, pelo que Ele fez, pelo que Paulo disse que nós vimos hoje, pelo seu grande amor com que nos amou. Ele nos deu vida juntamente com Cristo quando estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Pela graça sois salvo. Isso domina os nossos corações. Nós queremos obedecê-lo. Nós não queremos saber qual é o mínimo necessário para mim não ir para ser salvo. Eu já sou salvo. Qual o mínimo necessário para Deus não ficar aborrecido comigo e não me tirar as bênçãos? Eu tenho toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. O impulso do coração regenerado para a santificação, para o deleite em Cristo, para a alegria, para a paz em Cristo, é para mostrar a sua grandeza, sua suficiência.
O maior horror do meu coração é que o mundo perceba que a minha paz está vindo de outro lugar, a não ser Cristo. Que a minha alegria vem de outra coisa que não é Cristo. Que possa existir alguma coisa no mundo, eu possa estar dando a impressão às pessoas que possa existir alguma coisa no mundo melhor do que Cristo. O apóstolo expressa de maneira eloquente essa verdade na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Esse é o coração regenerado. Por que ele quer obedecer? Não é por medo de nada, é porque o amor constrange o coração dele. Diz ele: julgando nós assim, que se um morreu por todo, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Isso aqui é o fim do humanismo secular, não é? Ame a si mesmo. Você tem que começar a não desagradar a si mesmo. Isso é a essência oposta do que nos impulsiona. Ele morreu para que a gente não viva mais para nós mesmos. Isso não é ruim para nós. Nós não vemos isso como, que coisa horrível, não vou poder mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para Ele. Paulo diz: o meu desejo é conhecê-lo. O meu desejo é conhecer, ser conformado a Ele, ser conformado a Ele nos seus sofrimentos. Você vê, Paulo não está achando, ele disse que o que ele deixou para trás, viver para Ele mesmo, a justiça que ele tinha nele mesmo, a autopreservação, que essas coisas para ele, não é que ele deixou para trás coisas valiosas, ele disse: isso é esterco. Essas palavras fornecem o argumento do cristão. Esse é o único argumento do coração regenerado. Por que eu busco a santidade? Só por causa disso. Ele diz: eu estava morto e Cristo morreu por mim, para que eu tivesse vida. Pela graça sois salvos, não é isso? Por causa do grande amor de Deus. Teria ele morrido, Paulo diz, para que eu continuasse vivendo da mesma forma? Então por que ele morreria? Um morreu por todo, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo. Viver para mim mesmo eu já vivia. Todo mundo aqui no mundo nasce assim, vivendo para si mesmo. Ele morreu exatamente para mudar isso. Nem mesmo ser santo é o motivo para o viver cristão. É agradar a Deus. Porque se eu quisesse ser santo, porque eu quero ser perfeito, isso é um motivo baseado em mim mesmo. Eu quero ser santo porque isso é o que manifesta a glória de Deus. O fim principal do homem, como diz a confissão, é glorificar a Deus e desfrutar Deus. É nele ter paz, alegria, gozo, para sempre. O incrédulo nada sabe disso. Ele vive para si mesmo. A primeira coisa que verdadeiramente diz respeito ao cristão é que ele agora vive para Deus, para a glória de Deus, não para si mesmo, e que Deus agora é a razão dessas afeições que estão em seu coração fluírem na vida. O seu grande motivo é agradar a Deus, que em seu infinito amor, misericórdia, compaixão, bondade, enviou seu Filho para aqueles que Ele amou com grande amor, quando estávamos mortos em delitos e pecados. Esse amor tão admirável de Deus requer, a minha alma responde a isso com deleite. E desse modo que o Novo Testamento prega a santidade, nunca te leva para a lei de novo. Esse é o único motivo legítimo para a santidade, para ser santo. Não devemos ir a uma reunião ou buscar santificação, porque isso vai nos trazer, olha só quantos problemas traz o pecado na minha vida, olha, que perigo eu estou correndo. Devemos desejar nos livrar do nosso ego e, como pregadores, nós não devemos apelar para que a pessoa venha receber algo, mas antes devemos confrontar as pessoas com as exigências de Cristo e este crucificado, que como um coração que foi levado a contemplar isso com olhos espirituais, não quer mais viver para si mesmo, que o amor dele constrange o coração regenerado. Então o motivo deve ser amor, gratidão, louvor, ações de graças a Cristo. O motivo é Cristo. Por que eu quero ser santo? Por causa de Cristo. Por que eu quero obedecer? Por causa de Cristo. Então eu não estou estipulando os limites, eu não estou tentando me salvar, nem tentando me justificar. Cristão é um homem que tem um motivo completamente novo
para obedecer, para a santidade. Você vê, ter motivos para a santidade que não é esse, é estar na carne. Ter motivos para a obediência que não é esse, é estar na carne. É evidência da não regeneração. Ainda que você acha que o desejo dessa pessoa ser justa, como Paulo sempre teve, e obedecer a Deus, tem a nobreza. A quinta coisa decorre dessa. Esse homem novo, esse homem renovado, novo no entendimento, com esse novo motivo, vive sua vida num espírito totalmente diferente. Na velha vida, como o apóstolo nos lembra, no próximo capítulo, no verso 15, ele era retido por um espírito de escravidão, porque Paulo diz assim: não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, é o que a lei faz, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Você vê espírito de escravidão e espírito de adoção. Aquela velha vida debaixo da lei era uma dolorosa escravidão, uma escravidão que era um fardo pesado. Obedecer a Deus sempre é uma luta, sempre é um peso. Quando as pessoas dizem que Cristo tem que ser minha alegria, é um peso. Tudo é um peso para mim. Todo homem que vive debaixo da lei sempre tem um sentimento de desamparo, de desespero. Ele vive nesse espírito, ele está sempre sob a tensão. Ele está sempre tendo que fazer algo que ele não quer, algo que ele não tem prazer, algo que ele não tem deleite, algo que ele é obrigado, algo que é externo a ele, não é interno. Ele ouve Paulo, ele ouve alguém pregando o que Paulo disse, ele pensa: meu Deus, isso, sabe, é externo, é pesado, é ruim, ele tem que se conformar a algo externo. A escravidão daquela velha vida debaixo da lei, na carne. Mas quando Paulo está falando isso, ele está falando simplesmente de uma vida de pecados horrendo, está falando daquela vida justa que ele vivia de escravidão. Eu tenho que fazer, eu tenho que me ajustar. Estamos vivendo com um espírito inteiramente novo, estamos realizando a nossa obra no espírito, Paulo diz, e não na velhice da letra. Não deve haver nenhuma escravidão na vida cristã. A Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome de justiça. Se o que você tem, o que eu tenho, não é uma fome de Deus, vou ter que fazer isso, nós temos que fazer isso, é óbvio que a pessoa está debaixo da lei, na carne, e não no espírito. O incrédulo não tem fome de Deus, não tem deleite em Deus, não tem paz em Deus, não tem alegria em Deus, e é por isso que é trágico você deixar um incrédulo escrever sobre a sua alegria, sobre a sua paz, sobre o seu descanso. Ele escrever a teoria sobre a sua paz, porque ele sequer pode ver no que um cristão tem paz. O incrédulo não tem fome, sede de justiça, da justiça que vem de Deus. Ele está tentando viver uma vida moralmente boa porque tem medo. E estou falando de incrédulos que às vezes são cristãos nominais. Ele tem medo de Deus, ele não quer sofrer. Tudo é sobre autopreservação, orgulho. No entanto, como cristão inteiramente diferente, você não pode ser cristão sem que você possa dizer verdadeiramente a seu respeito: eu tenho fome do Deus vivo, eu tenho fome. Não é que o pastor diz que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que orar, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que tentar de alguma maneira me alegrar em Cristo, apesar de eu não ter nenhuma alegria nele. Os cristãos são bem-aventurados, são felizes, porque eles têm fome de Deus. Realmente quem não tem fome de Deus não é feliz, não segundo Deus. Você vê, fome é uma coisa interna, fome não é uma coisa externa. Não adianta alguém dizer para mim, se eu tivesse sem fome nenhuma: você tem que ter fome, você tem que ter fome. Não é assim, não adianta. Fome é algo interno. Paulo está dizendo: a nova vida dentro de nós, a graça é esse poder. O apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 5, diz: os seus mandamentos não são pesados para nós, não estamos cumprindo leis com medo da guilhotina cair na nossa cabeça. O mandamento de Deus era muito pesados para o homem antes dele ter uma nova natureza, era um fardo. Tudo era um fardo, tudo é um fardo.
Pedro explicou ao concílio de Jerusalém, em Atos 15, que os mandamentos para eles eram um jugo que ninguém podia suportar. Você vê? Mas João diz para o cristão: a tua vontade, Deus, não é pesada. É assim, em parte, que sabemos que somos de fato regenerados. Nós agora amamos a palavra de Deus. E nós queremos experimentar toda a doçura de tudo que Cristo é. Nós oramos, não só por nós, mas para que os irmãos tenham os seus olhos do seu coração abertos para que eles enxerguem o amor de Cristo. Agora, o nosso grande desejo é viver dessa maneira, de modo que não mais é uma forma pesada de viver. Não estamos vivendo a contragosto, não estamos orando a contragosto, não estamos cultuando nesta noite a contragosto, não estamos loucos para ir fazer uma coisa que nós realmente gostamos depois de cumprir nossa obrigação, porque é isso que nós gostamos. Isso Paulo acrescenta em 2 Coríntios 3:17, ora o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor há a liberdade. Você vê, nós somos livres, nós estamos fazendo isso porque dentro de nós, nossos corações clamam por isso. A outra tradução, onde o Espírito do Senhor, onde o Espírito é Senhor, aí há liberdade. Quando você está na esfera do Espírito, há liberdade, não há liberdade debaixo da lei. Debaixo da lei você sempre está fazendo o que você não quer, sempre. Essa foi a experiência de Lutero como monge antes da conversão, jejuando, suando na cela, lendo a Bíblia. Mas quando ele foi regenerado, ele disse: então abriu as portas do paraíso para mim. E o que ele fez? Ele se deleitou mais em Deus. Você é libertado dos grilhões daquilo que antes estava retendo, é o que ele diz nesse versículo. Porque agora você está morto para a lei, você é um homem livre, você é capaz de usar os seus poderes, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade para viver para a glória de Deus, não é para pecar. Você vê? Por isso que quando alguém antes falou para Paulo: então pecaremos mais para que a graça abunde, Paulo disse: Deus me livre, como você pode pensar isso? Não havia encorajamento naquela velha vida, nós tínhamos que cumprir algo que não tinha nada a ver com nossos corações, nem nossos deleites, mas tudo ficou maravilhosamente diferente. Começa com a consciência de que os pecados foram perdoados. Deus disse na nova aliança: lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso já aconteceu, essa é a nova aliança, eu estou me regozijando nisso. Jeremias 31:34, nada exerce tanto poder de libertação como saber que todos os meus pecados foram perdoados, todos os pecados passados e todos os pecados futuros. É o pensamento mais libertador, não é, que se pode ter. Se você está preocupado com perdão, e se você obedece a Deus achando que realmente essa é a forma com que você vai conseguir manter alguma coisa diante dele, então a sua obediência não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho leva a uma obediência totalmente diferente. Eu sei que Ele nunca mais vai lembrar dos meus pecados, eu sei que Ele jogou meus pecados no mar do seu esquecimento, eu sei que Ele castigou em seu Filho. É por isso que eu os mortifico. Não há nada mais maravilhoso que saber que os nossos pecados estão perdoados, e nós sabemos disso, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e por isso nós queremos pecar, por isso nós não queremos, porque nós somos livres. Nós não estávamos, o cristão nunca está obedecendo com medo de condenação, mas ele também nunca quer viver uma vida de desobediência. Você vê? Entretanto, em segundo lugar, e resumindo o que estivemos dizendo, em todo o capítulo 6, estamos mortos para o pecado. Estamos mortos para a lei, estamos mortos para a morte. Não é incrível? No capítulo 6, versículo de 9 a 11, Paulo diz assim: havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O que é verdade a respeito de Jesus, é a verdade a respeito do homem regenerado, ou então ele não é regenerado. Ele morreu uma vez por todas, nunca mais morrerá. Então a morte não tem mais domínio sobre Jesus. E se ela não tem mais domínio sobre Jesus, ela não tem mais domínio sobre nós. É por isso que o horror da morte foi tirado de nós. Eu estou morto para o domínio do pecado, eu estou morto, se eu sou cristão, se eu sou regenerado, estou morto para o domínio da lei, eu estou morto para o domínio da morte.
Nenhuma dessas coisas me amedrontam mais, me assombram mais, nem o domínio do pecado, a escravidão do pecado, nem o domínio da lei, a maldição da lei, nem o domínio da morte. Como cristão regenerado, vou simplesmente dormir em Cristo. Em relação à morte física, eu nunca mais vou experimentar a segunda morte, que é o que tornava a morte horrível. Ela não me levava para Deus, ela me levava para sempre para longe de Deus. E eu estou fora do domínio do pecado, estou fora do domínio da lei, estou fora do domínio da morte. Esse é o novo espírito em que um cristão vive, um homem regenerado. Essa é a liberdade que os filhos de Deus gozam. Deus nos disse também que faz parte da nova aliança: serei Deus para eles, e eles serão um povo para mim. Deus disse: eu habitarei neles, e andarei com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pode existir uma coisa mais maravilhosa? É isso que nos impulsiona a obedecer, é isso que nos leva à santidade. Na manhã da batalha de Trafalgar, onde o almirante Nelson morreu, o almirante Nelson é considerado o maior gênio da estratégia naval, e nós sabemos que Napoleão teria dominado toda a Europa se não fosse o almirante Nelson, e com uma esquadra menor ele venceu a França e a Espanha, numa tática de guerra naval incrível. Mas naquela última batalha em que ele venceu, já no final da batalha ele ganhou um tiro e morreu. Então ele trouxe uma grande vitória, contendo Napoleão, igual a Inglaterra conteve Hitler depois. E ele já era um mito, não é, da batalha naval, mas na sua estratégia, naquele dia, no dia da sua maior vitória, ele no final ganha um tiro e morre. Então ele ficou mais assim ainda. Mas naquele dia ele motivou as pessoas assim: a Inglaterra espera que cada homem cumpra hoje o seu dever. Essa era a motivação. Vamos lá, nós somos em menor número, nós temos menos navios, mas a Inglaterra espera que cada um de nós, em inglês, cumpra o seu dever. Essa é a nossa motivação, honrar a Inglaterra com as nossas vidas. Isso é incrível, não é? A Inglaterra espera que cada homem cumpra o seu dever. Isso foi o encorajamento para aquelas pessoas. Mas Deus nos diz: eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo. Lembrem-se disso e vivam de acordo. Não é muito maior? Se alguém precisa de outra motivação que não é essa, não é cristão, não é regenerado. Essa é a motivação. Deus nos fala ainda do seu grande propósito a nosso respeito, e de tudo que Ele planejou e estabeleceu para mostrar nos séculos vindouros a glória da sua graça, nos fazendo a imagem do seu Filho. E já encontramos isso em sua máxima expressão, capítulo 5, verso 10, que ele diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele nos inseriu na vida do seu Filho, Ele nos fez co-herdeiros com Ele de todas as coisas. Nós estamos na vida do seu Filho, tudo mais agora é seguro e garantido, porque quem pode nos tirar do lugar que nós estamos? E agora pense na nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, queridos, me permitam lembrar no verso 4 desse capítulo, Paulo diz que Jesus é o nosso marido. Ele diz assim: para que pudéssemos casar com o outro, com aquele que ressuscitou dentre os mortos. Nós não morremos para a lei, que antes estávamos presos a ela como ao marido. Jesus é meu esposo, Jesus é meu pastor, Jesus é meu amigo, meu Senhor, minha vida, meu caminho, meu fim, meu prazer, minha alegria, meu gozo. É por isso que eu quero obedecê-lo. É só por isso que um coração regenerado quer obedecer. É isso que leva à santificação. É o deleite, é o prazer, é a alegria e a paz. Ele é tudo. Paulo chega um momento que diz: Ele é tudo em todos, todos que são regenerados, tudo. E se Ele não é tudo, então o homem não é regenerado. O homem que está na carne não conhece nada disso, nada desse deleite, nada desse prazer, nada desse... Você pode pensar: pastor, mas essa linha aí vai deixar a gente fora. Então, é o que Paulo está fazendo. Nós não movemos a linha conforme... mas pastor, se o senhor colocar essa linha, quem sabe o seu pai vai ficar fora, sua mãe vai ficar fora, seu filho vai ficar fora, não sei quem vai ficar fora. Não importa quem vai ficar fora, essa é a linha. Isso é um homem regenerado, e isso é um homem não regenerado.
Depois pensem na esperança da glória, na certeza de que todo mundo que é regenerado tem, de que vai chegar na glória, e essa certeza faz ele se gloriar, se alegrar em Deus, em qualquer situação, em qualquer tribulação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada na fé, na graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não há um encorajamento maior do que esse, vê, o encorajamento que o almirante Nelson deu, cada um deve fazer o seu papel para a Inglaterra, para honrar a Inglaterra. É Jesus que nós queremos honrar. E qualquer que nele tenha essa esperança, João diz, purifica-se a si mesmo. Se alguém fala assim, eu tenho essa esperança, mas eu não me purifico, você está sendo enganado. João diz, todos que têm a verdadeira esperança, a esperança da glória de Deus, purificam-se a si mesmo, porque tudo que essas pessoas querem é ser como Cristo. É desse modo que o novo homem, o cristão, vive no Espírito e não na carne. Você vê, não tem nada a ver com a lei. Ele encara todos os problemas com um novo espírito de liberdade. Ele encara todos os problemas com um novo espírito de regozijo. Ele encara todos os problemas com um novo espírito de esperança, de ações de graça, de louvor. Isso leva à sexta diferença que existe entre o homem regenerado e o não regenerado. É a nova capacidade, o novo poder que o novo homem tem e do qual ele está ciente. Na velha vida, o homem era deixado entregue a si mesmo. Aqui está a lei, faça o seu melhor. Mas Paulo diz o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, pela morte espiritual. Ou seja, Deus deu os mandamentos, mas como podemos traduzir livremente o capítulo 10, verso 5, se os cumprirem e continuarem a cumpri-los, vocês se salvarão por fazer isso. Mas o que aconteceu? A verdade é que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. O homem deixado entregue a si mesmo, Paulo disse, não há nenhum poder, a lei não dá poder nenhum, não faz nada. Mas você vê, ele está falando sobre a graça, não como a benevolência de Deus. Todavia, o que dizer do novo homem? O que está no Espírito? Ele tem uma nova vida, ele é participante da natureza divina. Ele recebeu nova vida em Cristo, o Espírito Santo veio habitar nele. Então lembre-se das palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele está dizendo é que quando você realmente nasceu de novo, a verdade de Deus não é algo apenas externo, a lei, há um Espírito em você, todo poderoso. É do que nós precisamos de vida, de vigor, de poder, e Deus opera em nós com poder. Não somente isso, o Espírito continua a agir dentro de nós. Voltemos mais uma vez a Filipenses 2, capítulo 12 e 13, operai a vossa salvação com temor e tremor. Você vê, isso ia aparecer a lei, mas ele diz, porque é Deus que opera em vocês o desejo e a capacidade de viver essa vida, é o poder da graça. Como podemos fazer isso? Porque se impõe tal tarefa a mim, é impossível fazer isso. Os patriarcas falharam, todos falharam, todo mundo vai falhar. Operai a vossa salvação com temor e tremor, não vai dar certo. Mas nós estamos falando sobre um novo homem, sobre a graça. Por que ele está dizendo isso? Porque Deus é o que opera em vós, Ele está operando em vocês, tanto desejar, desejos, afetos, sabe, todas as coisas, segundo a sua vontade, a sua boa vontade soberana, como resultado da presença do Espírito dentro de nós, da nossa nova natureza, na qual Ele opera, nós somos capazes de fazer coisas que eram inimagináveis antes. Nós realmente nos deleitamos em Cristo, nele é a nossa paz, nossa alegria, nosso gozo, nosso tudo em tudo. No próximo capítulo dessa epístola, no versículo 13, Paulo vai dizer, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, você vê, o homem natural é impossível mortificar as obras do corpo. Mas ele diz, se pelo Espírito, se você tem um Espírito, agora você pode mortificar as obras do corpo, você pode matar os pecados que foram cancelados. Peça a um homem na carne para mortificar as obras do corpo, ele sequer quer isso, ele quer que você diga para ele que ele pode abraçar essas obras do corpo e ele no final vai escapar do inferno. Para descobrir o resultado, basta ler as biografias de homens que se diziam cristãos, mas nunca entenderam o Evangelho, como Lutero era antes de ser regenerado, como ele tentou ao máximo,
e que se segregaram alguns da sociedade, que tentaram viver a vida mais simples possível, tentaram mortificar as obras do corpo só para descobrirem o seu total fracasso. Porque você sabe que não é muito difícil sair do mundo, mas é totalmente impossível tirar o mundo de nós. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. João diz, isso vem do mundo. Os desejos por aquilo que Deus odeia, os desejos controladores, o domínio, a escravidão dessas coisas. Vocês não conseguirão livrar-se das obras do corpo dessa maneira. Porém, se pelo Espírito mortificados, é porque há um poder. A graça é o poder de Deus, não é benevolência. Diz o apóstolo Timóteo, o apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 7, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ou seja, poder, amor e disciplina. O Espírito Santo em nós é um poder para tudo que Deus quer, e é um espírito de amor, é por isso que nós amamos Deus, é por isso que nos deleitamos, temos paz, gozo, alegria, esperança, e de disciplina, é o Espírito, ou como ele já disse no capítulo 6, verso 14 de Romanos, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo da graça. A graça é um poder mais poderoso que o pecado. João diz a mesma coisa na sua primeira carta, capítulo 4, verso 4, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, não é o que parece hoje. Os cristãos falam hoje de uma pessoa salva, que parece, ela é igual ao ímpio, ela não tem nada, a não sei o que o ímpio tem. A única diferença é que ela acreditou que Cristo veio ao mundo e que ela não vai para o céu no fim. Não há nenhum poder na vida dela, não há nada. Ela não pode dizer maior o que está conosco do que o que está no mundo. Você vê o que acontece com as pessoas que estão debaixo do poder do príncipe deste mundo. Mas essas pessoas dizem que estar sob o poder do Espírito Santo não é poder nenhum, é um fracasso. Poucas pessoas acreditam nisso. Elas acreditam muito no poder do pecado, muito na biologia humana, mas não acreditam nada no poder de Deus. Daí não se deixam encher da verdade, daquilo que a graça é. Não fiquem aterrorizados, não se alarmem. Paulo está dizendo, o apóstolo João está dizendo, há um grande poder no pecado, há um grande poder no diabo, mas muito maior é o que está em nós do que esses poderes. Agora vocês têm poder, agora vocês têm força, porque vocês têm o Espírito Santo. E a vida no Espírito traz as bênçãos espirituais. É por isso que Ele está em vocês, que Cristo comprou na cruz. E por fim, a última distinção. Ele salienta o resultado totalmente diferente destas duas vidas, a vida do homem regenerado e a vida do homem não regenerado. Pode ser aqui, entre os romanos, ou entre a igreja dos Gálatas, ou pessoas como judeus, ou pagãos. Há uma diferença essencial. Paulo diz, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Em 2 Coríntios 3,6, Paulo diz, a letra, ou seja, a lei externa, a lei, estar debaixo da lei, não vai, não tem poder. Aquela velha vida é uma vida de constante luta e constante fracasso, de constante derrota, e vai ficando cada vez mais difícil, conforme vocês vão ficando mais velhos, queridos. É muito mais difícil se alegrar em Cristo quanto mais velho você está, sabe? Porque as esperanças dos homens se baseiam em quê? Em beleza? Em sexo? Numa vida longa? Quanto mais velho, mais difícil é alguém se alegrar totalmente em Cristo. Quando Paulo diz assim, meu homem exterior está se corrompendo, eu estou velho, estou perto da morte, estou cheio de alegria, isso está mostrando o poder do Evangelho. As suas condições físicas vão levar você a novas tentações, a desânimo, a novos pecados. Isso irá piorando cada vez mais. Vocês vão ficando cada vez menos capazes de resistir, de até fingir, porque enquanto mais distante eu estou da velhice, mais eu posso tentar me apegar a algumas coisas deste mundo para tirar a alegria, mas é uma espécie de morte em vida. Mas o que dizer desta nova vida no Espírito? 2 Coríntios 3,18 diz, o apóstolo já tinha dito, o Senhor é aquele Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então ele acrescenta, graças a Deus, mas todos nós, com
o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Essa é a tradução da versão autorizada, mas há uma versão melhor que diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados. Não somos nós que estamos nos transformando, você vê, não tem nada a ver com o que eu faço, é inexorável. Um homem regenerado está sendo transformado. E você pode dizer assim: é porque eu não estou sendo transformado, porque eu não estou conseguindo me esforçar muito. Poxa, a Bíblia não disse que o homem regenerado ia se transformar. Ele vai ser levado pelo Espírito a contemplar Cristo, a glória de Cristo, com o rosto descoberto, e ele vai ser transformado. Alguém está transformando ele, um poder, Deus. Nós não somos que estamos fazendo isso, nós não estamos nos transformando. Isso tem a ver com a lei, essa ideia. À medida que contemplamos como um espelho a glória do Senhor, à medida que vamos vivendo esta vida de regozijo em Cristo, no Espírito, com esse novo entendimento, com a graça e não debaixo da lei, com esse discernimento, com esse motivo, com esse amor, com esse poder, com todas essas realidades sendo reais, porque nós estamos vivos e não mortos espiritualmente. À medida que nós vamos vivendo e praticando tudo isso, nós somos transformados à imagem do amado Filho de Deus, de glória em glória. É uma vida progressiva, é uma vida que vai ficando cada vez melhor. A vida do homem regenerado é uma vida que cresce em alegria em Cristo, cresce em paz em Cristo, cresce em deleite em Cristo. Ele está sendo transformado. Nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Cristo. A alegria de Cristo, a paz de Cristo. Nós estamos hoje de manhã: minha paz vos dou, minha alegria será a vossa alegria. Nós vamos ficando cada vez mais parecidos, cada vez mais essas coisas são reais. Tão diferente do que essa ideia de que alguém pode se converter, passar anos e nunca ter paz em Cristo, nunca ter alegria em Cristo, ter horror, desespero, infelicidade, e fingirem que uma pessoa assim realmente está se relacionando, está contemplando com o rosto descoberto a glória de Cristo, está sendo transformado em quê? Não acredita naqueles que dizem que o cristão à beira do túmulo está na mesma condição que estava, queridos. Não acredite em quem diga que um cristão à beira do túmulo está exatamente como ele era quando ele se converteu, quando ele foi regenerado, porque ele está sendo transformado pelo Espírito Santo de glória em glória. Ele não pode ser igual, nem o ladrão na cruz era igual horas depois, na hora de morrer, do que ele era no início. Imagine se ele continuasse espraguejando, se lamentando, reclamando, igual ele estava junto com aquele outro homem. Ele está sendo transformado, indo de um grau de glória para outro, e assim continua progressivamente. Assim é a vida do homem regenerado, sendo nós transformados de glória em glória. Há um hino antigo que diz: até quando no céu nosso lugar tomarmos? Nós vamos ser transformados de glória em glória, até quando no céu nosso lugar tomarmos e ante o Senhor as nossas coroas lançarmos, com encanto, louvor e amor em nossa alma. Essa é a verdade. Mesmo nessa vida nós podemos dizer: aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar. Ele está aperfeiçoando. Eu não posso anos depois estar pior, indo para trás, porque senão ele não estaria aperfeiçoando. Se você está nas mãos do grande oleiro, como nós cantamos hoje, se Deus, por intermédio do seu Filho, por seu Espírito Santo, começou uma obra em você, Ele está continuando, todo o tempo. Ele nunca desistirá dela. Não porque a obra ficou uma porcaria, mas Ele diz: vou usar assim mesmo. Eu não consegui, essa obra, esse bar era horrível demais. Não. Deus nunca deixa de completar, Ele completará até aquele grande dia. Em Efésios 5:27, Paulo nos recorda tão gloriosamente: sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santos e irrepreensíveis. Nós somos transformados. Em face dessas coisas, o que nós vamos dizer, queridos? Em minha maneira de sentir, só há uma coisa que nós podemos dizer, não é aquilo que Judas disse. Judas, no final da sua pequena carta, ele diz: ora,
aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, a majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Esse é o Evangelho. Você vê, as linhas são claras. Não é Josemar, não é você que estabeleceu as linhas, nem Paulo. Nós não movemos as linhas conforme as pessoas que nós amamos neste mundo. Nós deixamos elas lá, porque tendo sido regenerados, nós amamos a palavra de Deus. Nós vamos proclamá-la, e nós sabemos que Deus salvará todos aqueles que com o seu grande amor, Ele amou em Cristo na eternidade, como lemos no início desse culto, porque Deus, com o seu grande amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo, estando nós mortos em delitos e pecados. Pela graça sois salvo. A graça é esse poder, a graça é o Evangelho agindo. A graça nunca te leva, nunca mais para a lei. Todos os motivos, todas as razões, todo o entendimento, tudo é novo, diferente do início ao fim. Vamos ficar de pé, vamos adorar. Come to me, you